entender o problema, o que está aparecendo e construir as soluções com os diferentes fornecedores que tem em nossa cadeia produtiva. Assim a gente tem um melhor custo-benefício para todos, né? Bom, em seguida nós vamos comentar de duas viroses que tiveram pouca atuação patológica, né, epidemiológica, melhor dizendo, em nossa carcinicultura, né? Dois vírus, o HPV e o BP, né? Vamos utilizar a mesma apresentação aqui. O HPV é um parvovírus, DNA. Os dois atingem o hepatopâncreas, só que o HPV ele apresenta os núcleos hipertrofiados nesse formato aqui redondinho, né? E às vezes tem essa parte marginal. E o HPV e o BP, né, que é similar à questão epidemiológica, né, de baixo grau de prejuízo, apresenta um formato de pirâmide. Então, esses dois tiveram prejuízo na nossa atividade nas laviculturas, principalmente na Bahia, atingiu o hepatopâncreas, mas ao longo da nossa história, nem nessa fase aí de 98 para 2004 e depois também os prejuízos com essas duas viroses foram praticamente inexistentes, né? A gente praticamente não gastou energia ali buscando solução para elas. Depois nós vamos falar de duas viroses que têm um impacto mediano em nossa atividade. A primeira é o IHHNV. O IHHNV é um vírus de DNA da família Parvoviridae, causa no setor produtivo, além de deformidade no rosto, antena enrugada, deformidade do animal, é uma classe de tamanho muito diversa, né? Muito diferentes estratos de tamanho. Isso tem camarão pequeno, nanico, que não consegue crescer, por mais que você tenha uma ação tecnológica de nutrição, de manejo de água, não cresce. Isso dificulta muito o trabalho do setor produtivo nos viveiros e acaba causando esse prejuízo na taxa de crescimento do animal, nessa diferentes classes de tamanho que interferem no preço de comercialização do camarão. Então, é um vírus que tem uma transmissão vertical como uma principal rota de entrada em nossas fazendas e que precisa do trabalho, a solução em conjunto com as larviculturas. Então, daí, ó, a gente tem que entender o problema e tem que trabalhar em conjunto com os demais elos da cadeia produtiva para encontrar as melhores soluções. E o pessoal da larvicultura colabora nesse momento em tentar diminuir a presença desse vírus em nossa atividade, né? Mas sempre a gente precisa acompanhar, né? Ele teve um crescimento ali no final da década de 90, depois, provavelmente com a entrada do outro vírus, ele teve uma redução aqui, mas ele sempre está presente em nossa atividade. Um vírus que nem sempre está presente, mas que teve um momento importante em nossa atividade é o vírus da taura. Um vírus que surgiu lá no Equador, que nós importamos esse vírus. Daí essa questão de importar o camarão, a gente acaba importando esse tipo de problema também. Então, o Vanamei foi importante para a nossa atividade, mas esse foi o primeiro vírus que nós importamos ali com mais força, né? Com mais força de impacto econômico em nosso setor produtivo. Então a gente precisa sempre estar com esse cuidado também desses inimigos externos que podem chegar em nossa atividade, como é o caso da taura, né? Então ela é um vírus de RNA, família Picornaviridae, tem essa característica externa bem marcante aqui, mas não é específico, porque, por exemplo, uma vibriose também pode apresentar, como nós mostramos na foto. Algumas lesões causadas, por exemplo, com siri, né, pode causar essa melanização, mas é muito marcante. E na histopatologia, nós verificamos lesões no tecido epitelial, que fica abaixo desse tecido aqui externo, né, da cutícula do animal,
uma desorganização nesse tecido, a presença de núcleos picnóticos. Então, essas alterações nesse tecido acaba resultando nessas lesões que são visíveis a olho nu, tá? Mas não são específicos para essa doença, mas são bem característicos dela, né? Nós tivemos ali, como eu falei, né, no final da década de 90, um prejuízo grande no Rio Grande do Norte, no Ceará. Depois, né, de 2001 para 2002, encontramos alguns casos, mas foi reduzindo e hoje praticamente não se identifica essa virose aqui no Brasil. A gente não tem muitos registros dela. Diferente do IHNV, que tem prejuízo econômico médio, mas que sempre está presente e sempre a gente precisa estar atento em nossa atividade.